o contexto que estamos vivendo, ele é marcado por essa questão de gostar de saber da vida dos outros, seja através do Instagram, seja acompanhando reality shows como Big Brother, seja lendo biografias ou autobiografias, né? Quem nunca quis saber mais sobre a vida de um artista, né, de um influencer, né? As biografias e autobiografias, elas trazem essa promessa, talvez, de que se a gente lê determinado livro, a gente vai ter essa sensação de saber, eu vou conhecer melhor sobre a vida deste artista. E foi isso que eu pensei, né, quando eu comecei a me interessar por biografias e autobiografias, né? Eu, como fã de rock, né, queria entender mais sobre a vida desses meus ídolos, né? De uma certa forma, eu acreditava que tudo que eu estava lendo ali era real, né? Assim como quando a gente lê um diário de uma pessoa, a gente acredita que aquilo é real. E se eu te dissesse que o buraco é muito mais embaixo, nem sempre é assim. Isso é uma das coisas que um pesquisador chamado Lejeune propõe no seu trabalho, um dos mais reconhecidos, né? No seu trabalho chamado, intitulado Pacto Autobiográfico. Tem várias discussões sobre isso na parte acadêmica, né? Na área de letras. E o meu TCC foi justamente sobre isso, né? No contexto de faculdade em que eu tinha que ler livros clássicos como Machado de Assis, essa de Queiroz, coisas assim. Em período de férias, né, eu queria ler algo mais leve, queria ler coisas que fossem mais leves, porque, né, já era obrigada a ler várias coisas pesadas, difíceis, né, rebuscadas. Então, o que eu fazia? Pegava no período de férias essas biografias desses artistas que eu gosto, né? Li, por exemplo, a biografia do Beethoven, li a autobiografia do Mustaine, e você deve estar me perguntando, tá, mas por que você tá falando biografia e autobiografia? Porque é outra coisa que eu não sabia a diferença, né? Antes de fazer uma TCC, para mim tudo era biografia. E depois eu descobri que tem uma diferença entre a autobiografia e a biografia. E outras nomenclaturas também que tem nesse meio aí. Pensando nisso, né, eu comecei a ficar bem interessada, assim, em ler várias biografias, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho várias. Não li todas, mas, por exemplo, li a do Beethoven, li a do Mustaine, li a do Scorpions, li a do Dave Ellefson, baixista do Megadeth. E quando saiu esse livro aqui, eu fiquei muito empolgada, eu queria muito, né? Porque, como vocês sabem, meu maior ídolo, então ficava, meu, eu quero saber sobre a vida desse cara. E, enfim, e aí eu fiz o projeto de TCC, li o livro para tentar, né, fazer esse projeto e tive uma grande crise existencial durante a leitura deste livro, né? Fiquei me sentindo muito mal, fiquei com raiva, fiquei pensando como eu pude ser fã desse cara. E aí a gente entende a importância de saber interpretar os textos, ler as coisas friamente e não consumir um único tipo de coisa, um único tipo de literatura, um único tipo de música, né? A gente precisa diversificar as coisas, variar, pesquisar, estudar, para não se tornar alienado, bitolado, né? Daí a importância da pesquisa científica. Eu agradeço muito por esse trabalho, agradeço muito a minha orientadora nesse trabalho, né? Eu acredito que eu cresci bastante depois disso. Enfim. Então, esse tipo de literatura, a gente pode dizer, não só de literatura, né, mas esse tipo de produção artística pode fazer com que você se torne uma pessoa mais, sei lá, você se torne mais fã daquela coisa. Porque, por exemplo, quando eu li o livro do Mustaine, eu gostava de Megadeth, mas eu não era fã. Eu já falei isso em vídeos anteriores. E após ler este livro, eu fiquei fã, eu quis pesquisar mais sobre a banda, escutar mais álbuns e me tornei muito fã, como vocês já sabem. E isso pode estar ligado com a forma que esse tipo de narrativa é construída, né? Por exemplo, tem uma coisa chamada Jornada do Herói, né? Quem gosta de quadrinhos e já sabe sobre isso, quem quiser pesquise, mas
tem essa questão de ascensão, de um momento ápice que a pessoa ela sofre, depois ela tem uma reviravolta e ela sai como herói, né? Eu acho que o nome já diz, né? Ela tem essa questão da resiliência e depois ela se reergue e tem uma vitória e tudo acaba bem no final, né? Isso é muito comum em histórias de heróis, né? Como Homem-Aranha, coisas assim. Você vê, se você acompanha Homem-Aranha, você vê que ele sofre, ele é pobre, o tio morre, e aí ele tem problemas e tudo mais. E chega um momento na vida dele que ele tem uma reviravolta, ascende, ele tem superpoderes e ele consegue superar as dificuldades, né? Lembra um pouco de histórias bíblicas, lembra um pouco essa coisa de Jesus Cristo e coisas assim, né? Bom, tá muito ligado nessa questão da jornada do herói. E as biografias, elas têm um pouco dessa característica, né? Eu não vou entrar muito na parte de biografia, eu vou focar mais na autobiografia, né? Que foi o que eu estudei. Mas nas biografias, assim como na jornada do herói, tem muito essa questão da valorização do eu, né? Que é comum em diários, é comum nessa trajetória do influencer atual. E a gente está vivendo um período atual que lembra um pouco essa questão do Narciso, né? Do mito do Narciso, para quem conhece. Né? O Narciso é aquela pessoa, aquela figura que olha seu reflexo na água e se apaixona por si mesmo. Quem lê o Retrato de Dorian Gray vai entender um pouquinho disso também. E a gente vê, né, essa questão do centro no eu, né? Quando você tá no Instagram e você faz uma selfie, qual que é o centro? O centro é você. O centro é o eu. Porque eu estou colocando foco em mim mesma. Por mais que eu veja stories de outras pessoas, por mais que eu curta coisas de outras pessoas, acompanhe outras pessoas, você vai ter mais essa perspectiva individual e menos a perspectiva coletiva. Isso é uma discussão que eu tive também quando eu conversava com alguns amigos, quando a gente acompanhava um filme, por exemplo, quando eu era mais nova, a gente assistia Shrek e a gente falava: "Ah, você assistiu Shrek 1, Shrek 2, isso aqui". Todo mundo, ou grande parte das pessoas daquele círculo social, conheciam aquele filme, porque era uma tendência que estava no cinema e todo mundo costumava assistir TV Globinho, né? Sei lá, então, eu fui marcada por Cavaleiro do Zodíaco. Eu fui marcada pela fase emo. Porque era uma fase social que as pessoas da minha idade, né, que são da minha geração, grande parte delas viveram esse contexto, né? Se você perguntar para alguém da minha idade, provavelmente ela vai ter vivido coisas parecidas. Hoje tem uma individualidade um pouco maior, ou muito maior, se você for pensar. Porque, por exemplo, se eu por exemplo, dou aula para criança, se eu vou perguntar pro meu aluno lá se ele assistiu, se ele conhece, por exemplo, Nemo, muito provavelmente ele não vai conhecer, grande parte deles não conhecem, porque cada um está no streaming e cada família assiste um filme diferente, uma animação infantil diferente. As biografias estão, né, em alta justamente neste contexto em que a gente precisa valorizar o nosso eu. Não que a gente precisa, mas que a gente valoriza o nosso eu. O Instagram faz isso, né? Ele cada vez mais reforça isso. É muito comum que quando a gente sai desses ambientes virtuais, a gente permaneça com essa ideia de que a individualidade é mais importante, mesmo que a gente faça isso de forma subconsciente, né? Subconscientemente. Então, tá muito mais difícil você ter empatia, tá muito mais difícil enxergar pontos de vista diferentes do seu, né? Porque a gente tá muito ligado na individualidade. Às vezes tem a ilusão da coletividade, mas é uma ilusão. Enfim, voltando nessa questão, eu lia esses livros acreditando que tudo que eu tava lendo ali, ou grande parte do que eu tava lendo ali, era verdade, porque eu pensava, foi o Mark Friedman que escreveu isso daqui. Foi o Dave Mustaine que escreveu isso daqui. Ele tá dando um relato real da vida dele. Mas a gente precisa pensar também que a gente tá falando de memórias. E por mais que eu conte pra você a minha própria história de vida, e eu fale que quando eu tinha 4 anos, eu caí da bicicleta em um dia ensolarado, etc. Pode ser que eu esteja errada em relação à minha memória. Pode ser que eu
tem uma crença de que aquela memória seja real, mas nem sempre aquela memória seja real, porque eu não tenho as testemunhas daquele momento, eu não tenho gravações daquele momento. Eu não posso confiar somente na minha memória. Ela não é algo 100% digno de credibilidade. Se eu for depender somente da minha memória, eu não vou ter legitimidade. Eu teria que jogar a ciência no lixo se eu fosse depender somente da memória. Se uma pessoa comete um crime e você só tem como prova a testemunha, só a memória daquelas testemunhas, como que eu vou saber se aquela pessoa foi culpada ou não? Então não tem como confiar somente na memória de alguém. E esse é uma das problemáticas que é colocada nesse estudo, né, chamado O Pacto Biográfico do Lejana, e em diversas reflexões, diversos estudos sobre biografias e autobiografias, né? Então, por isso que quando a gente lê uma autobiografia, a gente tem que pensar, a gente tem que refletir que a gente está lendo uma narração, uma história, muitas vezes em que o autor dessa história, por exemplo, vamos supor, aqui é o Dave Mustaine, né? Não é ele exatamente que está escrevendo. Ele, por exemplo, não é formado em letras, ou ele não é um redator. O que ele vai fazer? Ele vai contratar uma outra pessoa. Aqui no caso é o Joe Leder, né? Se você abre o livro, tá falando que é Joe Leiden, desculpa. Dave Mustaine com Joe Leiden. Então, significa que o Dave Mustaine estava contando as histórias dele. Quando eu era pequena aconteceu nananana. Aí o Joe Leiden vai lá e vai escrevendo. Só que você concorda que, conforme esse Joe Leiden vai escrevendo, ele vai ter as características próprias dele como escritor. Então, pode ser que mude uma coisa ou outra. Dependendo da palavra que você usa, vai mudar o tom. Que nem tradução, dependendo da forma que você traduz determinada coisa, pode ter um prejuízo em relação ao resultado final, porque são culturas diferentes, né? Então, é diferente eu traduzir sofrimento e sofrência. Se eu for traduzir essa palavra para outro idioma, sofrência, eu vou precisar falar de todo um contexto de como surgiu essa palavra sofrência, de como foi criada essa palavra sofrência e o que ela significa, né? Sofrimento é uma coisa, sofrência é outra, se você me entende. Então, é mais ou menos por aí, complexo, né? Então, quando a gente coloca a nossa história e pede para outra pessoa contar essa história, vai ter um prejuízo ali em relação à fidelidade. E aí a gente pensa, a gente consegue confiar 100% nesses narradores, né? Isso já é colocado também, quem leu Dom Casmurro, já falei sobre isso, sabe? Que o narrador não é tão confiável assim, né? A gente não sabe se a Capitu traiu ou não Bentinho. Por quê? Porque a gente só tem a visão do Bentinho ali que tá contando a história de vida dele. A gente não tem a visão da Capitu, né? Então a gente não sabe se ela traiu ou não ele. E é mais ou menos por aí, se a gente for pensar nessa questão das autobiografias, né? Então, quando a gente lê uma autobiografia, a gente olha ali, você tá lá numa loja de livros, numa livraria e pensa, vou agora saber tudo sobre a vida dessa pessoa. Mas nem sempre é assim. E foi algo que me fez refletir, porque assim, quando eu li esse livro, eu fiquei puta. Eu vi algumas coisas, alguns traços, né, do Mark Friedman. Por exemplo, ele falando que ele era tímido. Em alguns momentos, ele começava a falar que ele usava drogas, outros que ele pegava várias mulheres e tal. E eu ficava pensando, tá, mas ele não era tímido? Como que mudou assim da água pro vinho? Entre outros trechos que eu fiquei puta, né, em relação ao machismo que tá ligado dentro do rock mesmo. E aí eu comecei a pensar se aquilo que ele estava falando era verídico ou não. Então a gente pode pensar que quando a gente pega esse livro, ele está inserido em um contexto, né, editorial em que muitas vezes os livros precisam ser vendidos. Então vai ter uma tendência. Qual que é a tendência? Eu comecei a notar um padrão em muitas autobiografias. Por exemplo, lendo a biografia do Ace Frehley, lendo a biografia do Mustaine, lendo a biografia do Martin, eu comecei a notar
alguns padrões como essa questão da jornada do herói, você mostrar que a pessoa é coitadinha, que a pessoa é triste, que a pessoa é pobre, não sei o quê. Em um ápice, ela consegue o sucesso, entra numa banda e tudo mais, e tudo fica bem, né? Vive feliz para sempre, vamos dizer assim. E mas muita coisa é omitida, não tem como você saber sobre a vida inteira de uma pessoa em um livro, né? Em páginas ali. Você vai ter que selecionar quais são os aspectos mais importantes. O que eu quero falar sobre mim? Se eu fosse escrever uma biografia sobre a Larissa, muito provavelmente eu ia ter que escolher qual das minhas personas eu vou colocar ali. Por exemplo, eu poderia ter a persona de uma pessoa que gosta de bicicleta, eu poderia ter a persona de uma pessoa que na infância gostava muito de desenhar, mas que era muito tímida. Eu poderia colocar a persona de uma pessoa que em uma época gostava muito de músicas emos e tal. Eu poderia colocar a persona de uma pessoa que gosta muito de ler. Mas você percebe que eu tô colocando só qualidades? Cadê os meus defeitos aí? Cadê os pontos negativos? Cadê a parte de que eu briguei com fulano, ciclano e tal? A gente vai enfatizar muito mais as nossas qualidades, a gente não vai colocar os nossos defeitos. E eu vou colocar a minha perspectiva sobre mim, juntamente com a perspectiva daquela pessoa que está escrevendo sobre mim, que pode mudar. Entende como é complexo e difícil, até polêmico, né? Representar com fidelidade alguém somente em uma biografia, em uma autobiografia. Então, eu vou precisar acentuar isso. E isso não se restringe somente a livros, tá? Quando você assiste um filme biográfico, você vai notar esses aspectos, sim. Muitas vezes você assiste um filme que conta a história de um artista e no final desse filme você pensa, nossa, que pessoa incrível. Admiro mais essa pessoa após ter assistido esse filme. Estou com vontade de comprar os CDs dessa pessoa. Estou com vontade de aprofundar sobre essa pessoa. É muito comum porque é tudo construído para que seja dessa forma. Eu decidi fazer no meu TCC, usar como instrumento de pesquisa a análise do discurso, que eu falei com vocês em outros vídeos. Então a gente pode pensar que os sujeitos, né, o indivíduo, ele é muito subjetivo. É difícil você objetificar e falar, não, isso aqui, a Larissa é assim e pronto. O Mark Friedman é assim e pronto. Fulano de tal é assim e pronto. Não. As pessoas são complexas e elas vão mudando ao longo da vida. Então, eu posso ter os meus arquétipos, eu posso ter as minhas personas e posso contar sobre essas personas em um livro. Mas eles nunca vão ser 100% fiéis e nunca vão ser 100% confiáveis. A gente pode ter mais ou menos ali uma base de como que é aquela pessoa, a gente pode ler, mas a gente tem que analisar isso de forma fria e interpretar de formas mais complexas, não levar isso como uma forma absoluta. Posto isso, a gente sabe que o rock ele tá ligado muito a essa questão da nostalgia. E a gente sabe também que o mercado da nostalgia tem somente crescido, né? Principalmente para minha geração, que é daquelas pessoas que têm mais ou menos 30 anos. O que mais vende é coisas que estão ligadas a esse contexto, né? Anos 80, seja nas roupas, aquelas calças que são cintura alta, tênis como Vans, All Star, Nike, músicas relacionadas aos anos 80, seja as músicas antigas ou músicas atuais que relembram os anos 80. Dua Lipa, Harry Styles, séries como Stranger Things, Cobra Kai. Então a gente sabe que esse mercado é um mercado potencialmente lucrativo. Brinquedos, né? Quantas pessoas não compram brinquedos para colecionar porque não puderam ter quando eram mais jovens? Sei lá. Bonecos do Cavaleiro Zodíaco, action figures, Funko, enfim. E sem falar que o rock em si ele já tem essa característica muito forte nostálgica, né? Você escutar as bandas, você usar camisetas de rock, você e a galera do rock comprar camisetas e você
sentir aquela questão da identidade de pertencimento, porque o ser humano ele tem essa vontade de pertencimento. Então, o rock ele tá muito ligado a isso, né? Não somente a protesto social, mas essa questão da identidade. A gente quer se sentir incluso. Então, você ir a um barzinho e se sentir parte de um grupo que gosta das mesmas coisas que você, isso é uma coisa que o ser humano adora. Então, é comum isso. E daí, se eu lanço um livro como este, o que eu quero? Eu quero vender. Então, eu vou usar características deste grupo para vender. Quais são as características desse grupo? Ah, o que tem no rock? Sexo, drogas e rock and roll, né? Que é o mais clichê. Esse é o discurso padrão. Sexo, drogas e rock and roll. Quando eu falo sexo, muitas mulheres, né? Principalmente porque o rock atualmente ele é predominantemente masculino, pelo menos na sua ideia, né? Não que mulheres não consumam, consomem sim, tem muitas mulheres nesse meio, mas se você for ver o discurso predominante, qual que é? Tem muitos mais homens na cena, então, pelo menos na parte do mainstream. Então eu vou colocar o quê? Caras que pegam várias mulheres. Então, se eu for construir a história de um roqueiro, né? Se eu for construir a biografia de um roqueiro, o que eu vou colocar como base? Eu vou colocar um cara que ou usa drogas, ou gosta muito de guitarra, ou pega um monte de mulher e coisas assim. Você pode ver que muitos dos livros que você vai pegar de biografias, autobiografias de rock, vai ter essas características. E aí, se ele foge dessa característica, significa que ele tá tendo um discurso contrário ali, né? Enfim. E aí é o que a gente vê no livro do Mustaine. Se você ler esse livro, você vai perceber que ele fala de como a vida dele foi sofrida, de como ele era pobre, de como ele começou a usar droga pra conseguir, né, lidar com a vida, e aí ele foi expulso do Metallica, toda aquela questão. Enfim, se você ler o livro do Mark Friedman, vai ter um pouco disso também, só que vai ter o discurso do prodígio, do menino gênio, do menino que era tímido, tinha uma vida melhor, não era pobre, mas era muito tímido, e aí tem aula de guitarra com o professor, mas percebe que não era tão legal assim e começa a aprender sozinho. E aí começa a dar aula. Após poucas aulas de guitarra, ele decide não ter mais professor e ser o gênio, ser o cara que dá aula. E aí, ao longo do livro, ele começa a criticar vários guitarristas, começa a criticar o Malmsteen, critica o Mustaine, critica o próprio Jason Becker. E aí ele se coloca como centro, como o cara diferente que usa escalas exóticas, que é o fodão, né? Que é o excêntrico. Que é o que ele fez isso, né, ao longo da carreira dele. Se você escuta os álbuns do Mark Friedman, se você escuta a forma dele de tocar, você vai notar que ele buscou isso, ele buscou ser diferente de todos. Então esse é um dos discursos que são presentes aqui. Outro discurso que está presente aqui é que ele fala: eu decidi parar de usar drogas porque eu queria ter uma carreira longa no rock. Então eu usei maconha e tal, mas aí chegou um momento em que eu não queria ter aquela vida de farra e não sei o que. Então eu fui focar nos meus estudos, fui focar na guitarra, não sei o que, não sei o que lá. Que é um dos discursos que ele colocou. Ele diminuiu a questão das drogas e aumentou a questão do gênio, né? Ah, eu sou gênio, toco muito, sei o que, sei o que lá. E também a questão das mulheres que ele acentuou. E aí tá ligado ao discurso do rock, que é mulheres, sexo, drogas e rock and roll. Das drogas ele tirou e o do sexo ele aumentou. No sentido de que ele fala de várias mulheres que ele ficou, de como ele gostava de sexo e várias coisas assim. Acentua isso muito forte, que chega a ser até incômodo, né? Em momentos em que ele usava de outras pessoas para ascender socialmente, né? Ele ficava com namoradas, com mulheres que ele morava, para ele conseguir se manter, porque ele não trabalhava, e conseguir o seu sucesso. Que ele conseguiu, né? Enfim. Então, foi uma escolha dele. Pode ser que ele tenha usado outros tipos de droga também. Mas ele escolheu o quê? Colocar como cara limpo e o cara gênio. O cara que pega um monte de mulher e é um astro do rock. O astro do rock. O astro do rock. Que é o principal nesses livros todos, né? Então, ele escolheu esses discursos. Eu
foquei nesses 3 discursos, né? O discurso do gênio, o discurso das mulheres e o discurso do ego, né? Foquei nesses 3 no meu TCC. Quando eu falo do ego, é que o Mark Friedman, por mais que ele se coloque como uma pessoa confiante, né? Como o discurso do gênio, né? Uma pessoa confiante, uma pessoa que é foda, que toca as escalas exóticas, que toca muito, que toca rápido, que é diferente, que toca arpejos rápidos e tal, que são difíceis de serem executados, mas que não são impossíveis, porque tem vários caras que já conseguiram tocar como ele. Por exemplo, Bradley Hall do YouTube é um cara que faz vídeo sobre ele. Eu participo de um grupo do Facebook que demonstra isso. Vários fãs que conseguem tocar as músicas como ele, por mais que ele tenha criado as suas músicas de uma forma que fosse difícil de outras pessoas reproduzirem, mas não foi impossível. Outras pessoas conseguem reproduzir. Eu tô falando disso porque o discurso do gênio é justamente isso, né? Do ego também. Você ser diferente, você sentir que você é único, que você é excêntrico, mas ao mesmo tempo isso te afasta de outras pessoas, você se sente solitário. Por mais que estar no Japão fazendo música japonesa de alto nível fosse literalmente o meu sonho mais louco se tornando realidade, eu ainda era o americano esquisito. Eu geralmente me sentia fora de mim, longe da minha zona de conforto, o que me deixava melancólico e solitário. Eu não estava sozinho, é claro. Essas pessoas não eram desconhecidas. Ele conseguiu a carreira dele, foi pro Japão, conseguiu o sucesso que ele queria, com o Megadeth, depois saiu, foi pro Japão. E em vários momentos ele se sentia solitário, porque ele não entendia o idioma do japonês. Quer dizer, ele falava o idioma, mas não era como os nativos. Ele não tinha os amigos, né? Abandonou tudo para ir pro Japão. A carreira dele foi sofrida nesse sentido, só que ele se sentia sozinho, ele não tinha uma parceira fixa, né? Ele, em vários momentos, não era monogâmico, ele traiu várias de suas parceiras, usou de muitas parceiras para ascender na carreira dele. Então, você pensa, essa pessoa com certeza vai se sentir solitária, né? Porque ela se acha melhor do que todo mundo. Óbvio que ela vai se sentir sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que eu estava realmente fora do lugar, principalmente porque eu não pertencia socialmente a ele. Para um outsider, a situação pode parecer implausível, já que todos conheciam e respeitavam meu sucesso como membro mais de uma década do Megadeth e compositor de vários álbuns solo. No entanto, apesar de ter um armário repleto de álbuns de platina em todos os continentes, eu era novato na doméstica cena musical do Japão, e minha experiência em música japonesa era mínima, quase inexistente. E foi assim que ele se descreve no final. Ele descreve, tem um trecho que ele fala que ele sai com várias mulheres, ele, mesmo estando, sei lá, na casa dos seus 60 anos, ele transava com mulheres muito mais novas que ele, muitas vezes fãs, e mesmo assim ele se sentia sozinho, porque ele não construiu aquele ideal do casamento, de uma família fixa e tudo mais. Em uma idade mais avançada, eu tinha muito mais dinheiro, cenários de sexo mais selvagens e mais sucesso comercial, tocando em locais muito maiores, embora a turnê do Cacophony US tenha uma experiência maravilhosa que eu nunca vou esquecer. Nenhum de nós nos importávamos se estávamos quebrados e se nossos discos não estavam nos levando a lugar nenhum. Estávamos nos divertindo muito todas as noites, tocando e transando. Será que existe realmente algo que importe mais na vida do que isso? E aí foi um discurso que ele escolheu colocar ali também no livro. Como eu era uma figura pública solteira no Japão, mulheres de todos os grupos demográficos e ocupações com idades entre 20 e 50 anos estavam entrando e saindo do meu apartamento. Uma grande coisa sobre as mulheres japonesas é que elas não envelhecem muito. A textura e o toque de sua pele é único e se sente maravilhoso em qualquer idade. Talvez porque o cuidado da pele é um símbolo culturalmente importante da beleza. Elas sempre estão com guarda-chuvas em dias ensolarados e usam uma gama de produtos para manter suas peles macias. Eu estava na casa dos 40, então estar com meninas ousadas e entusiasmadas de 21 anos foi o mais próximo da imortalidade que eu jamais conseguiria.
Devido aos padrões idiotas de hoje, parece muito horrível dormir com garotas da metade da sua idade. E nem sempre uma de cada vez, mas quando eu estava nessas posições, trocadilho, senti o sucesso que tinha alcançado na vida, regularmente dormindo com meninas de 27, mais jovem. Simplesmente não acontece com John K. Public com muita frequência. Por mais que fazer música fosse meu propósito de vida, ser uma personalidade de TV me fez mais desejável para mulheres bonitas do que ser a estrela do rock. Quando meninas fora da comunidade de fãs de música se interessam por você, um aumento exponencial em potenciais companheiras de cama. Eu não tenho vergonha de ter sido louco por sexo e não acho que eu era uma aberração ou algo estranho. Na verdade, quase nunca houve nenhum drama de relacionamento. Eu gostava e respeitava as meninas. E nessa minha análise eu uso a análise de discurso para falar como que ele se vê, né? Porque na análise de discurso a gente vai colocar como eu me enxergo e como os outros me enxergam de acordo comigo e etc. Eu não vou entrar muito aqui, né, nesse vídeo sobre com esse aprofundamento da análise do discurso, mas se um dia vocês quiserem pesquisar, vocês podem procurar por um pesquisador chamado Pechet. Ele fala justamente sobre isso, sobre as figuras imaginárias que a gente usa no discurso, né, e como elas vão moldar como que a gente se enxerga e como que os outros nos enxergam. Por isso que é complexo quando a gente transmite uma mensagem, a gente pode ter várias perspectivas de interpretação. Por isso que é importante você pegar um livro e interpretar, não de uma forma unilateral, você ver outras perspectivas também, né? Não confiar 100% naquilo. A gente vê que neste livro o Mark Friedman ele demonstra uma rejeição desde a sua infância, né? Ele desde novo ele tinha dificuldades para fazer amizades na escola e tudo mais. John Leck foi um dos poucos garotos que falaram comigo no ensino médio, e até hoje somos amigos. Ele possuía uma guitarra elétrica, então eu implorei a minha mãe para que comprasse uma para mim. Eu não me importava em tocar guitarra, eu só pensei que ter uma me faria ter algo em comum com outro ser humano da minha idade. Eu não sei como enfatizar o quanto as crianças precisam de amigos reais, não apenas rostos com curtidas nas mídias sociais. Se John gostasse de artes marciais em vez de guitarra, eu teria pedido a minha mãe para me comprar uma roupa de karatê e inscrever-me nessas aulas. Quando voltei para Maryland após 3 anos, tudo estava diferente. Nenhum dos meus velhos amigos queria nada comigo. Eu não conseguia descobrir se eles estavam com ciúmes de mim por eu ter ido para outro país ou se ainda me viam como um aluno da 4ª série que conheciam antes de eu ir para a Alemanha. Seja qual for a razão, eles me ignoraram e eu acabei sem amigos. Até mesmo meus melhores amigos com quem eu passava o tempo antes de viajar não reconheciam mais a minha existência. Era muito estranho, eu nunca os tinha ofendido, mas eles me tratavam como um leproso. E olhavam para o outro lado se eu passasse por eles no corredor. Então, no 8º e 9º ano, eu não tinha ninguém para conversar. Não ajudou o fato de que todos estavam usando tênis caros de marca e minha mãe tinha me comprado sapatos May Pops de $5 no mercado. Mas eu acho que ninguém tenha se importado o suficiente para olhar para os meus sapatos. De alguma forma, assim que voltei da Alemanha, eu tinha descido profundamente para os mais baixos degraus da escala de popularidade, o que significava que o máximo que eu podia fazer era puxar assunto com os geeks e os nerds. Ele usava a guitarra, né? Ele usa a guitarra como uma forma de pertencer ao mundo, de como que a guitarra fazia ele se sentir mais confiante, que é uma coisa que eu me identifico também, que muita gente se identifica, e muita gente que está no meio do rock também se identifica. Essa busca constante pela aceitação e pela conexão social, que nem eu coloquei aqui, e o contraste entre o sucesso, né? Porque ele coloca, eu era um cara renomado, eu consegui minha carreira no Megadeth, eu consegui minha carreira no Japão, mas eu me sentia sozinho, me sentia isolado. E aí a gente tem esses estereótipos, né, que a gente falou do rockstar, né, o cara que tem a fama, que é rebelde, que é colocado no livro. A sexualidade, a objetificação da mulher, que também é comum em muitas autobiografias de rock, né, colocar a mulher como um objeto sexual. Se você for ver, muitas das mulheres que estão no livro
não tem nem nome. Ou quando tem nome, não tem um aprofundamento daquela personagem. A fulana era assim, ela tinha um cabelo assim, ela tinha profissão assim, ela ia fazer isso, aquilo. Não. Ela só tem lá uma descrição rápida daquela mulher, tem os atos sexuais que eles fizeram com aquilo e pronto. Que ele fez com ela e pronto. Não tem um aprofundamento daquela pessoa, daquela personagem, diferentemente dele ou de companheiros dele. Então a gente mostra, a gente vê ali essa questão da objetificação. E essa imagem pública dele, né, que ele precisa ter uma imagem pública, ele precisa se colocar como que eu quero ser visto no público? Eu quero ser visto como uma pessoa foda, inteligente, gênia da guitarra, e não como uma pessoa. E às vezes isso vai contrapor, vai vir de oposto, vai se opor ao fato de que ele é uma pessoa solitária. Então, eu vou colocar mais ou menos como que ele se coloca no livro, né? Vou aqui olhar minha cola. Na autoimagem de ele fala: quem sou eu para lhe falar assim? Aí ele se coloca: eu sou um Marte virtuoso, sou famoso, sou desejado. Então isso demonstra uma autoestima elevada, baseada no sucesso e na atratividade. Em relação às mulheres, quem são elas, né? Para Marte, as mulheres são sexualmente disponíveis, intelectualmente inferiores a ele. Tem partes que ele fala que as mulheres não são capazes de entender, de escutar um álbum dele, né? Tem uma parte que ele fala lá que ele tava com Jason Becker e que a mulher tava lá só para fazer coisas sexuais com ele. Eu não acho que nenhuma das garotas com quem eu saí tivesse álbuns do Cacophony ou mesmo conhecia as músicas. Nós éramos barulhentos, progressistas e exagerados. Não era música para garotas. Felizmente, nós parecíamos como qualquer outra banda de hair metal lá fora. E havia uma oferta aparentemente infinita de meninas à procura de caras com cabelos longos e bufantes que tocavam em bandas. Então, como no Japão, nós as enganamos. A maioria das garotas que iam para shows, especialmente durante o auge do hair metal, não se importavam com música. Elas estavam lá para transar com uma estrela do rock. Quem éramos nós para negar suas fantasias? Ela não tava nem aí para saber quais eram os álbuns que ele tinha lançado, quais eram as músicas que eles sabiam e tal. Eu sou um exemplo vivo disso, eu sou uma mulher e eu super acompanhei a carreira dele e de vários outros guitarristas. Então ser mulher não é um pretexto pra, né? Então mostra como equivocado é esse discurso dele, mas é um discurso que está predominante em muitas vertentes do rock e muita gente ainda pensa assim, infelizmente. Reforço de estereótipo, né? Quem é o Morty? O Morty, ele pensa: eu sou famoso, eu sou talentoso, eu sou atraente, por isso as mulheres são atraídas por mim. Então é uma narrativa sexualizada e superficial que ele coloca. E a hierarquia de gênero, né? Para ele, as mulheres não entendem muito de rock, elas servem para satisfazer as suas inseguranças e reforçar a sua posição de poder, que é um homem que é um astro do rock e mulheres não estão neste patamar, segundo ele, segundo muitas pessoas que estão no meio do rock, né? Eu peguei essas imagens que eu coloquei aqui, que foi a minha interpretação do meu TCC, eu coloquei só esse discurso que é o discurso das mulheres, mas tem outros dois discursos que eu falei aqui pincelando, que é o discurso do ego e o discurso do gênio, né? Da solidão e tudo mais. Quem se interessa pelo livro, quem se interessar, né, eu recomendo, né, ler. Tem umas partes que ele fala muito mal, assim, do Mustaine, do Dave Mustaine, do Megadeth. Quando Dave e eu tocávamos solos na mesma música, os solos dele geralmente soavam 20% mais altos que os meus. Fiquei calado sobre isso durante décadas, mas isso sempre me incomodou. Outra coisa que nunca revelei é minha convicção de que Dave nunca deveria ter feito tantos solos Megadeth. O vocabulário dele para solos era dolorosamente limitado. Para ser direto, deixá-lo fazer solos enquanto eu estava na banda como guitarrista solo era como colocar um jogador do time reserva em campo e deixar o titular no banco. Isso já é ruim por si só. Então, quando os solos dele vinham, além de tudo, mais altos do que os meus, eu sentia que isso era um desperdício sem sentido e uma péssima decisão de... Tem umas partes que ele fala de vários membros ali, que eu já falei, vários
guitarristas, né, que ele compara, ele critica, né, o Malmsteen, critica o próprio Jason Becker que trabalhou com ele, critica vários companheiros que trabalharam com ele. Eu fui o primeiro cara com quem Jason tocou em uma banda de verdade. A pessoa que o colocou no seu primeiro contrato de gravação e o cara que lhe deu exposição pública. Eu também o expus a muitos conceitos musicais novos e incomuns que ele aprendeu, dominou e fez seus próprios. Por mais importante que tudo isso fosse para ele, e ele muitas vezes me acreditava por ser seu mentor, eu nunca diria que ele me devia alguma coisa. Se eu não tivesse vindo, outra pessoa teria. Poderia ter levado um pouco mais de tempo, mas ele era tão bom assim e não havia como o mundo negar-lhe a chance de brilhar. Eu não acho que seja um exagero dizer que a minha música era tão envolvente e comercializável como a de instrumentistas de enorme sucesso, tais como Steve Vai e Joe Satriani. Na época, a música deles era tão eclética e carregada de guitarra quanto a minha, só que de maneiras diferentes. De certa forma, eles eram as exceções à regra e superaram a maldição instrumental. E se sente superior, né? Mesmo que ele fale isso de forma indireta, ou quando ele é bem sincero falando de forma direta, você vai entender. Tem vários comentários no Reddit que eu usei, né, para embasar essa minha tese, de vários fãs e várias pessoas que leram o livro e tiveram uma impressão parecida com a minha, de que ele usou pessoas para subir na vida, para alcançar a fama, de que ele objetificou mesmo as mulheres, de que ele se sentia superior. Toquei um exercício corretamente. Eu me tornei um guitarrista muito decente em um curto período de tempo. Desenvolvi calos nos dedos, então não doía mais tocar acordes, pois eu tinha digerido tudo o que meu professor havia me mostrado. 6 meses depois, comecei a ensinar guitarra para alguns dos garotos da vizinhança a $3 por meia hora. Eu lhes ensinava exatamente o que meu professor havia me passado na semana anterior, mas eles não tinham que saber disso. Se eu estivesse tocando há 6 meses e eles só estivessem tocando há 3, pelo que me consta, eu era o deus sabichão da guitarra. Eu tive a sorte de entender este conceito rentável enquanto jovem. Ninguém sabe o quão bom você é, e sempre haverá coisas que você sabe que os outros ainda precisam aprender. Etc. E aí você pensa, eu li esse livro, fiquei pensando, porra, como eu pude ser fã desse cara? Como que eu, né? Só que aí a gente vai lembrar do quê? De que tudo isso também tem pontos que são verídicos, né? Muitos deles podem ser ou não verídicos, mas muitos podem ser sim. Só que a gente tem que pensar também que isso é uma narração autobiográfica, que nem sempre os narradores são confiáveis, que estão inseridos em um contexto social e que o marketing dessas autobiografias faz com que venda mais. O que eu posso colocar num livro que possa fazer com que ele venda mais? Polêmicas, né? Questões que são estereótipos do rock, como isso que eu acabei de colocar aqui, que ele fala. Então, será que é confiável tudo isso que ele tá falando? Será que ele realmente é assim? Como eu falei pra vocês, eu fui ao show dele, eu conheci ele e eu pude notar que ele é uma pessoa extremamente tímida, pelo menos no contato que eu tive com ele ali. Em entrevistas que eu assisti dele, a gente vê um medo que ele tem extremo em revelar as suas fontes, em revelar quais são suas referências, né? Quando alguém consegue tocar que nem ele se sente incomodado, como na entrevista do Bradley Hall. Quem quiser pesquisar, pesquisa no YouTube Bradley Hall with Mark Friedman. O Bradley Hall desvendando as suas músicas lá, falando de uma forma super técnica, e ele se sentindo incomodado pelo fato do Bradley Hall conseguir tocar como ele. Então, isso revela um pouco, né, de como que é essa personalidade dele. Ele parece ser uma pessoa que tem diversos traumas, como muitas pessoas, mas ele tem os traumas dele também. Então, a gente pode pensar que, em suma, esse livro fala de uma autoconstrução, né? Ele foi construído, né? Neste livro, o Morty se constrói como um artista virtuoso, gênio, diferenciado, exótico, excêntrico, que busca pela originalidade e que rejeita a padronização, as convenções. Então ele não vai querer tocar o que nem todos os outros guitarristas, ou que nem muitos dos guitarristas de uma forma padrão, entre aspas. Ele vai querer ser o diferentão. E isso tudo compõe uma contradição, porque ao mesmo tempo que ele se sente confiante por ser diferente, ele se sente sozinho, isolado e solitário. Por mais que ele diz que pegue várias mulheres,
ele se sente sozinho e solitário por não ter uma parceira fixa. Enfim, ao ler os comentários do Reddit, a gente vê que os leitores se dividem entre admiração e decepção, como foi o meu caso. Por um primeiro momento eu tive decepção, fiquei com vontade de jogar o livro fora, brincadeira. Mas depois eu li mais friamente, tentei interpretar, principalmente depois do meu TCC, com essa leitura crítica. Muitos que leram esse livro reconhecem que, apesar de tudo, ele tem realmente uma habilidade musical, não é só uma construção, ele realmente é um cara que é renomado e ele toca realmente muito bem, então faz jus ao que ele construiu, apesar de tudo. E muitos criticam, né, esse tom egocêntrico e polêmico da obra. Muitas vezes parece que ele quer realmente polemizar, parece realmente que ele quer ser sincero ao extremo, sem pudor, quando ele fala do Mustaine e de outros guitarristas. E tem essa discussão sobre a tensão entre a sinceridade, a extrema sinceridade dele colocada no livro, e a sua liberdade autoral e o seu julgamento moral. Então a gente tem que pensar, né? Quando a gente lê uma biografia, seja uma autobiografia, a gente tem que pensar que é uma narrativa subjetiva, a gente não pode pensar que é uma coisa 880, uma coisa quadrada, né? A gente tem que sempre olhar essas nuances, olhar outras perspectivas, outras fontes. Por exemplo, eu não li somente a biografia, eu li a biografia, assisti entrevistas, li embasamentos teóricos, estudos sobre autobiografia para falar sobre isso. A gente pode pensar que esse livro ele revela tensões entre a memória, a ficção e o mercado editorial. A gente pode pensar que a presença de uma pessoa que vai escrever para a pessoa que está sendo entrevistada aqui contribui para a estilização do relato. Então, eu posso falar mano, mas o cara que vai escrever não vai escrever mano, ele pode escolher. Será que eu coloco a palavra mano no livro ou coloco uma palavra mais light para acentuar? Então, tem essa estilização que o redator da autobiografia vai colocar. A recepção do público também vai dizer como foi esse sucesso ou não dessa obra e pode até moldar obras futuras, porque pensa, se você for ver o Megadeth, o Mustaine lançou essa biografia, depois teve o Ellefson que lançou a dele, né? Teve o do Nick Menza, que eu não tenho aqui, mas... Então toda a banda lançou a sua biografia. E isso pensa, será que eles querem lucrar com essas biografias? É uma coisa que dá dinheiro. A verdade, que a gente pode pensar, é verídico? A verdade, ela é negociada, então você precisa interpretar. E obras como esta reafirmam a importância de uma leitura crítica do gênero autobiográfico na cultura contemporânea. Não só do gênero autobiográfico, no geral. A gente não pode ler as coisas de uma forma bitolada, a gente precisa ler reforço de uma forma crítica, de uma forma fria, de uma forma contextualizada com outras fontes. Nunca ler e achar que tudo aquilo é 100% verdade. Assim como a gente vê um story no Instagram, não achar que aquilo faz parte da vida completa da pessoa. São recortes, né? Quando você vê um story de uma pessoa, é um recorte. Quando você vê um post de uma pessoa, é um recorte daquilo. Quando você me vê usando lace, usando essa roupa dessa cor, é um recorte que eu escolhi naquele momento da minha vida. Pode ser que em outro momento da minha vida eu tenha tido outros recortes, outras nuances, outras personas, outros alter egos. Então, basicamente é isso. Futuramente, talvez eu publique esse artigo, caso alguém queira ler. Eu pensei em traduzir essa obra para o português, né? Porque eu tenho habilitação em letras. Só que tem sido difícil encontrar editoras que queiram fazer isso. E geralmente essas editoras elas já têm uma pessoa fixa para fazer isso. E eu teria que pedir direitos autorais e tudo mais. Então, eu acabei não me disponibilizando, mas eu li, quando saiu essa obra, eu tive que ler em inglês e tive que traduzir alguns trechos para o meu TCC, mas em breve eu acredito que saia a tradução, né? Alguém vai traduzir aí, enfim. Mas é isso, basicamente, essa discussão sobre
biografia, né? As biografias no geral, as autobiografias no geral. Então eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para essa reflexão sobre autobiografias. E toda vez que você for pegar uma autobiografia, principalmente de rock, né? Uma autobiografia, não importa. Tente ser uma pessoa crítica. Não leia achando que tudo que tá ali é verdade. Nem também achando que tudo é mentira, mas tente interpretar, tente ver por outras perspectivas, né? E muito cuidado para não levar as coisas como elas são ao pé da letra, que nem eu falei. Não é porque você assiste o filme do Homem-Aranha, que ele tem a jornada do herói, e que ele é visto justamente como herói. O nome já diz, jornada do herói. Você vai acreditar que tudo aquilo é a mudança da sua vida, sabe? Seja uma pessoa crítica, seja uma pessoa que vê mais do que o óbvio. Seja uma pessoa que enxergue além do preto e do branco. Veja os tons de cinza, brincadeira, veja as nuances, veja que tem cinza, que são cinzas mais escuros, cinzas mais claros, diversos tons que estão ali, escondidos talvez, mas que você precisa tentar enxergar. Porque na fase que nós estamos vivendo atualmente, é uma tendência a gente querer ver somente o preto e o branco. Mas existem muitos outros tons além do preto e o branco. É isso, e até o próximo vídeo.